Depois de quase um ano de embargo, a carne bovina brasileira retomou o acesso ao mercado russo este mês com a habilitação de 5 plantas. Antes do embargo, 30 plantas estavam habilitadas a vender a carne bovina Rússia. Hoje, quem ocupa o lugar da exportação brasileira é a Argentina. E para falar sobre essa reabertura de mercado e a previsão futura, recebemos agora o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João, bem-vindo. Bom dia. A Rússia é jogo bruto. Quando você fala com os russos, o negócio é complicado mexer com eles. Ficaram um ano embargando a importação de carnes do Brasil, seja bovino, suíno ou frango. Agora, em novembro, que eles voltaram novamente a autorizar 4, 5 plantas, que é muito pouco, e também nesse período você tem uma dificuldade muito grande de logística para chegar em alguns portos russos em função do inverno. Então, nesse inteirinho, eles aumentaram muitas compras do Paraguai e da Argentina. A Argentina, em função da crise econômica da Argentina, em função da desvalorização do peso argentino em relação ao dólar, a carne argentina, que era mais cara que a brasileira, ficou mais barata que a brasileira em dólar. Então, eles estão buscando muito na Argentina. Só que a Argentina também tem limites para entregar, porque simultaneamente a Rússia, outros países começaram a comprar carne argentina. Eles têm uma carne muito boa e com um preço competitivo é covardia. Vamos buscar lá mesmo. Então, hoje a Argentina e o consumo de carne na Argentina caiu em função da crise, o desemprego, perde a massa salarial, diminui, etc. Mas o argentino é tão carnívoro, que ele deixa de comprar pão para comprar carne. Ele gosta muito de carne mesmo. Então, os russos vão ter que comprar do Brasil. Eles vão voltar a comprar carne bovina, que eles chegaram a comprar 10% das exportações brasileiras de carne bovina. E eles eram os principais compradores de carne suína. Só que a hora que eles embargaram, criou um problema sério para a suinocultura nacional, porque ela perdeu 35% das vendas externas, que eram destinadas à Rússia. A Rússia fez um programa muito violento de autossuficiência, especialmente em carne de frango e suínos. Ou seja, ela chegou a importar quase 1 milhão de toneladas de carne suína e aumentou a produção interna. Hoje ela importa 300 mil toneladas. Então ela vai comprar um pouco do Brasil, com certeza, mas não o volume que ela comprava anteriormente. Bom, João, a gente fala agora então de outro assunto polêmico também no meio do agronegócio mundial, que tem a ver com os casos de peste suína africana na China, que tem aumentado. Isso pode vir a trazer algum prejuízo para a exportação de soja do Brasil? Bom, vamos por partes. Primeira coisa, realmente é séria a situação na China, especialmente na região leste, onde tem uma concentração maior de criadores. Você tem na China milhões de criadores de suínos, muitos deles têm uma qualidade sanitária muito fraca, ou seja, tem dificuldade de manter uma sanidade no rebanho, isolar o rebanho. E esse vírus se espalhou rapidamente em mais de 10 províncias chinesas. E isso pode impactar, alguns analistas falam que pode impactar em uma redução de 5 milhões de toneladas de carne suína no ano que vem, o que é muito significativo. Então a China, nesse momento, ela está tentando segurar a peste, tentando segurar os focos. Para você eliminar o vírus, tem que queimar, tem que incinerar os animais. Quando você fala em incinerar um animal, tudo bem, mas quando você fala em incinerar 100, 200 animais, aí é complicado. Não existe instalações, estrutura para fazer isso. E se não queimar, se não incinerar, o vírus permanece ativo, podendo se passar para outros animais. Então a China está numa situação extremamente complicada. A carne suína é a principal carne que eles têm lá na mesa do chinês. O governo sabe que se faltar 5 milhões de toneladas de carne no ano que vem, isso vai provocar um aumento de preço, vai provocar uma questão, vai impactar no orçamento familiar dos chineses. Então ele deve vir buscar no mercado internacional. Um sintoma claro dessa preocupação é a vinda de missões chinesas para habilitar novos frigoríficos. Pela primeira vez que eu saiba, a China veio inspecionar 10 frigoríficos aqui no Brasil. Nesse momento está no Mato Grosso, já passou pelo Mato Grosso do Sul e outros estados da federação,
se habilitar esses 10, ela vai habilitar mais 68. Nunca ela fez isso, ou seja, fazer uma habilitação por atacado, assim. Isso já é um sintoma da necessidade que eles vão ter de carne suína para o ano que vem. De pegar janeiro a outubro, as exportações de carne suína para a China aumentaram 245%. É muito significativo. Quanto à questão de soja, o americano ensinou o chinês a usar o farelo de soja na alimentação dos seus suínos e aves, etc., na China. Lógico, 5 milhões de toneladas a menos de produção de carne, isso vai representar um consumo menor de pelo menos um valor de 3, 4 milhões de toneladas de farelo de soja. Então, isso vai impactar. Só que a China cresce por ano 3,5% a 4% o consumo de soja como um todo. 13,5% a 4% num país que consome 110, 112 milhões de toneladas, nós estamos falando em 4 milhões de toneladas. Ou seja, pode ser que ela não aumente as importações, mas também não diminua, porque ficaria absorvido essa queda na suinocultura para aumentar a produção de peixe, de frango, de peru, de marreco, enfim, tudo que animal que eles puderem aumentar, eles vão aumentar para aumentar a oferta de carne. E outro ponto positivo para o Brasil é que com isso vai abrir espaço para aumentar um pouco mais o consumo de carne bovina na China, que hoje é pequeno, 5,5 kg, 6 quilos por habitante ano. Se eles aumentar 1 quilo por chinês, nós estamos falando de 1.400.000 toneladas de carne, ou seja, uma exportação de toda a exportação brasileira praticamente. Ou seja, a China, para o setor e para o Brasil, ela tem um papel fundamental. A China tem uma complementaridade com o Brasil. Ela exporta muita coisa para o Brasil, especialmente eletrônicos, equipamentos médicos, etc., e importa soja, carnes, e vai sempre importar, porque o Brasil é a grande fronteira do mundo para atender esse aumento de demanda de alimentos.